Amém. Graça e paz a todos os amados irmãos. Estamos aqui aproveitando que nós estamos aqui nesse ciclo de oração com alguns amados irmãos que estão aqui conosco, em nome do Senhor Jesus, e queremos trazer a palavra do Senhor baseado no livro de Mateus. Tem muitos textos que a gente poderia usar como base. O tema hoje é uma mensagem que eu trouxe na evangelização. É um vizinho lá de casa, e eu trouxe esse texto, esse estudo, e resolvi trazer para os amados irmãos. Vamos ler Mateus, capítulo 25. Mateus 14, versículo 25. Amém. Mateus 14, versículo 25 e versículo 26, culto de oração. Nós vamos falar o quanto é importante nós estarmos em oração por causa do caos. Nós vamos falar sobre 3 caos. A nossa vida, a gente tem muitas coisas maravilhosas. Nós declaramos e sabemos que o céu, ele habita entre nós porque é chegado o reino de Deus. Mas o Senhor Jesus também fala que existe um caos e que nós temos que entender que estar na casa do Senhor é saber entender essas definições do que é caos. Amém? Vamos orar contra esses caos que ficam perturbando a nossa mente, o nosso coração, a nossa família. Por que acontece isso? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Às vezes tem muito crente que fica desanimado com a vida, desanimado com a fé, desanimado com a sua caminhada cristã, desanimado com a igreja, às vezes até desanimado com Deus. Mas vamos ler a palavra do Senhor para nós entendermos melhor porque devemos orar para pedirmos ao Senhor que nos dê ânimo. Mateus 14, versículo 25, diz assim: Mas na 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o andando sobre as águas, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Amém. Então nós vamos explicar que às vezes discípulos de Jesus gritam de medo, assustados com as lutas e com as dificuldades da vida. Por que acontece isso? Em primeiro lugar, o primeiro caos que acontece na vida humana, que a Bíblia nos revela, é quando eu chamo do caos na época da criação, ou caos antes da criação. No livro de Gênesis nos revela que tudo era sem forma, que tudo estava vazio, que tudo estava desorganizado, né? A própria ciência também diz isso, que o universo estava caótico, estava confuso, não havia organização nenhuma no universo. E a Bíblia também confirma isso, não havia, era tudo caótico, mas Deus organizou o caos, Deus organizou o universo, Deus estabeleceu as estrelas, estabeleceu os planetas, organizou tudo. O caos que havia foi tudo estruturado, o mundo foi criado com as suas leis, as leis que Deus estabeleceu, a terra, o planeta Terra redondo, na circuncidade das águas. Então tudo que Deus fez, Deus disse: está bem feito. Não existe mais caos, não existe mais caos, está tudo organizado. As aves, os animais, as plantas, o firmamento no céu, né? A terra seca foi separada das águas, as águas da terra seca, animais para viverem nas águas, animais para viverem nos céus, animais para viverem na terra, tudo foi organizado. Acabou-se o caos da criação. Deus disse: está tudo muito bem feito. Depois surgiu o segundo caos. Qual foi o segundo caos? Foi quando o pecado de Adão
separou, né, o homem de Deus, quebrando a perfeição da criação, trazendo uma maldição não só para o homem, não só para a mulher, não só para os descendentes deles, mas para a própria natureza, para tudo que foi criado, tornou-se caótico. O caos do pecado destruiu, contaminou a perfeição da criação. Mas o caos do pecado, ele foi vencido. O caos da criação foi vencido mediante o poder de Deus. E o caos do pecado, além de ter manifestado o poder de Deus, também manifestou o amor de Deus mediante o pecado de Adão. E Deus prometeu um Salvador que iria pisar na cabeça da serpente e queria restaurar a condição do homem, anulando o caos do pecado de Adão. E a Bíblia diz que quem anulou o caos do pecado de Adão foi o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, todo o pecado caótico que condenava toda a humanidade, que destruía a esperança de salvação, o homem não tinha mais esperança de salvação por causa do caos do pecado, mas Deus organizou, mediante o seu amor e a sua justiça, mediante o sacrifício de Cristo, e diz: aquele que crer em Jesus Cristo será salvo, e o caos do pecado será derrotado, será anulado, porque Jesus Cristo colocou ordem na nossa possibilidade da salvação, e a ordem que Cristo colocou se chama graça. Amém? Mas alguém que está na graça pode dizer assim: pastor, não existe mais caos, existe o terceiro caos. E Jesus nos avisou do terceiro caos, quando ele declarou que o mundo jaz, ele está morto, o mundo está caótico por causa do maligno. O mundo jaz, está morto, o mundo está caótico. O mundo, ele vive um desgoverno, uma desestrutura, uma bagunça, uma expressão de tudo que é maldade, e esse mal, ele cai de forma caótica. Eles caem, esse mal que está nesse mundo, ele cai em qualquer um, pessoas boas ou pessoas más, são assaltadas, são mortas, vivem sofrendo de algumas doenças. Então, esse caos que está nesse mundo é para qualquer um pode sofrer algum tipo de dano ou de prejuízo. É caótico, é desorganizado, é desordenado, é aleatório. Alguém diz assim: só quem sofre são pessoas más. Eles sofrem muito mais, né? Pessoas ruins sofrem muito mais, porque não tem o consolo do Espírito Santo, não tem o consolo de Deus, não tem o consolo da palavra de Deus, não tem o consolo em Cristo Jesus, não tem a esperança de salvação. Então, quem vive na impiedade sofre muito mais os efeitos caóticos deste mundo. E quem está em Cristo Jesus vai sofrer o caos, mas vai ter o Espírito Santo Consolador, vai ter a palavra que vai dar esperança, tem Jesus Cristo nos guiando, nos protegendo, nos orientando através do seu Espírito Santo, através dos homens de Deus, que a palavra de Jesus nos faz entender e devemos divulgá-la, que no mundo sofreremos caos, no mundo sofreremos aflições, enfermidades, prejuízos, dificuldades, mas tem de bom ânimo, nós vamos vencer o caos deste mundo, nós vamos vencer o caos. O primeiro caos foi vencido pelo poder de Deus, e Deus criou tudo pelo seu poder. O segundo caos foi vencido pelo amor de Deus, que derramou a graça de Cristo. O segundo caos foi vencido. Mas o terceiro caos
A Bíblia diz: vocês vão vencer o terceiro caos deste mundo mediante a fé. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vão vencer mediante a fé em Cristo Jesus. Só podemos vencer esse terceiro caos aceitando Jesus, crendo em Jesus, confiando na palavra de Deus, tendo fé nas suas promessas. Não duvide das promessas do Senhor. Eu quero convidar o nosso amado irmão Antônio Montes conosco, antes da nossa oração final. Vamos fazer a oração encerrando agora, mas eu convidar nosso amado irmão Antônio Montes. Você já preparou uma leitura aí para nós, irmão? Amém? Amém. Pode, se eu colocar aqui para vocês. Amém. Amém? Eu saúdo os amados irmãos na Santa Paz do Senhor e uma boa noite de salvação para todos, em nome do Senhor Jesus. Eu queria também fazer um comentário no livro de Mateus, no capítulo 14, onde o nosso pastor Felipe leu. No capítulo 25, no versículo 25, ele falou: mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Então Jesus andou por cima do mar para mostrar aos discípulos que ele poderia andar por cima do mar, ou para mostrar que a fé faz com que você possa andar ou romper qualquer tipo de dificuldade. Deus mostrou para os discípulos que você pode vencer as suas dificuldades, mostrando como, andando por cima do mar, porque nosso Deus, nosso Jesus, ele é poderoso. No versículo 26, os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? Gritando com medo. Será que eles acreditaram ou mesmo viram Jesus andando por cima d'água e acharam que não era possível que Jesus podia andar por cima d'água? Porque eles, vendo, eles acreditavam que eles não podiam, até que Pedro pediu para andar com Jesus com ele sobre a água. Jesus disse: venha, e venha ter comigo. Então Pedro foi. Isso no versículo 29. Descendo do barco, Pedro andou na água, mas devido ao vento ser muito forte, Pedro se assustou-se e teve um pouco de medo e pediu socorro a Jesus. Ali foi só o medo de Pedro ou foi a pouca fé que Pedro teve? Ele achava que Jesus andando, ele também poderia andar da mesma forma como Jesus estava andando sobre as águas. E tinha que mostrar para os discípulos que ele era capaz. Mas não sabendo Pedro que a fé dele era tão pouca naquele momento, que ele chegou a ter medo. Meus amados irmãos, o que eu quero dizer nesta noite para você, que o seu medo, ele aumenta a sua dificuldade na caminhada com Jesus. Por isso, que você não deve ter medo de enfrentar as coisas que a qual Deus prepara para você na sua vida, na sua caminhada. Como assim Jesus andou sobre o mar, nós devemos também ver as nossas dificuldades como se ela fosse um mínimo para nós, porque maior é o nosso Deus, maior é o nosso Jesus, que a qual andou por cima das águas deste mar, sendo ele o mar vermelho. E então, amados irmãos, eu quero dizer nesta noite que as nossas dificuldades é mínimo para a nossa fé. Então, que nós aqui nesta noite criamos mais de Deus, temos mais fé, para que os nossos dificuldades, os nossos empecilhos, eles sejam coisa pequena nas nossas vidas, mediante a nossa fé. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Quero encerrar agora com a leitura de um versículo que está em 1 João, capítulo 5, versículo 4, João 5, 4, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, amém? Também o irmão vai se despedir agora também, que Deus abençoe a todos, aleluia. Eu saúdo a todos mais uma vez na Santa Paz do Senhor, nos despedimos, agradeço a todos por esta rica oportunidade, que Deus abençoe o trabalho lá de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.